A mãe do milionário aterrorizava a todos até que a empregada mudou as regras. O braço de Eduarda Vilhena deteve-se no ar, não porque ela o decidisse, mas porque alguém o segurou. 200 pessoas no grande salão cristal do Hotel Grande Marquês, mulheres com vestidos de 2.000 euros, homens com relógios que valiam mais que um apartamento na Lapa, e nenhuma delas respirou por 3 segundos completos. O quarteto de cordas deixou de tocar a meio de um compasso. Alguém soltou uma taça. O cristal não chegou a partir-se. Ficou a rolar sobre o mármore em círculos lentos, perfeitos, ridículos, até que chocou com a perna de uma cadeira e ficou quieto. Conceição tinha o pulso de Eduarda entre os dedos. Não apertava forte, não era necessário. Apenas o segurava firme, quieta, como quem segura algo que poderia cair e fazer mal a outros. A mão de Eduarda ficou suspensa a 15 centímetros da face de Conceição, o ponto exato ao qual havia chegado em 11 anos de tentativas de outras maneiras. 11 anos de empurrões no ombro ao passar, de chávenas partidas na banca, quando o café não estava à temperatura correta. Oh, não percebes português, miúda? Quando ela percebia, e tinha feito exatamente como lhe fora pedido. O braço nunca tinha chegado tão longe. Esta noite sim. Eduarda demorou 4 segundos a entender o que estava a acontecer. Os seus olhos baixaram devagar. Primeiro a mão de Conceição sobre o seu pulso, depois a manga do uniforme azul marinho, depois a mala de pano preta que carregava ao ombro, a mala que não era de marca, que nunca ia ser de marca. E por fim, a cara de uma mulher de 38 anos que levava 11 a trabalhar dentro da sua mansão, 11 anos a servir o seu café das 7, 11 anos a engomar a sua roupa de cama com o vapor no ângulo exato que ela exigia. 11 anos a baixar o olhar cada vez que Eduarda entrava num quarto, como se encolher o corpo fosse parte do contrato. Essa cara agora não baixava o olhar. Dona Eduarda, disse Conceição, voz baixa, sem tremer, sem pressa. Já basta. Ninguém nesse salão soube o que fazer com essas 2 palavras. As senhoras da mesa 12 entreolharam-se com aquela forma tão específica de se olharem que tem as pessoas quando estão a ver algo que não deveriam estar a ver, mas que não conseguem parar de ver. O senhor Anaia, sócio maioritário da fábrica do Porto, 20 anos de relação comercial com os Vilhena, limpou a boca com o guardanapo de linho, embora não tivesse comido nada. Uma mulher jovem ao fundo tirou o telemóvel e voltou a guardá-lo. Tirou-o outra vez. Rodrigo Vilhena largou a pasta. O couro bateu no mármore com um som seco, definitivo, que ecoou contra as colunas do salão e chegou até a última mesa do fundo. Ele estava a 12 m da cena. Havia chegado tarde à recessão anual do Grupo Vilhena. O grupo familiar com 240 milhões de euros em ativos declarados, 3 fábricas no Ribatejo, uma quinta de 280 hectares no Alentejo, que o seu avô havia comprado em 1962 e que a sua mãe administrava como se fosse o centro do universo. E o que encontrou ao abrir as portas do salão não era o que esperava encontrar. Nunca nos seus 38 anos de vida havia visto alguém deter a sua mãe, nem o seu pai, que levava 12 anos morto e que em vida também não o havia feito, nem os advogados do grupo, que aprenderam a redigir os contratos de maneira que Eduarda nunca tivesse que mudar de opinião. Nem ele mesmo, que sendo o diretor-geral e o herdeiro único do grupo, havia aprendido desde os 8 anos que com a sua mãe havia 2 opções, concordar ou calar-se. Eduarda abriu a boca, fechou-a. O seu corpo não sabia como processar a resistência. Era uma linguagem que nunca havia tido que aprender, um músculo que nunca havia precisado de desenvolver porque ninguém no seu mundo o havia exigido. Tentou retirar o braço. Conceição soltou-o antes que puxasse. Sem dramas, sem cerimônias. Simplesmente o soltou com uma calma que resultava mais desconcertante que qualquer disputa. Como te atreves? Sussurrou Eduarda. O sussurro era pior que o grito. O salão inteiro ouviu-o de todas as formas. Como te atreves tu a pôr-me uma mão em cima? Sabes quem sou eu? Sabes o que te posso fazer? Conceição não respondeu. Meteu a mão dentro da mala preta, a mala de pano que havia trazido porque a recepção era de gala, e ela viera unicamente para entregar uns documentos que o senhor Rodrigo havia esquecido sobre a secretária do seu escritório naquela manhã. Não para ficar,
Não havia sido convidada para ficar. Ela nunca era convidada para ficar, e tirou um avental dobrado azul marinho, com uma costura cosida à mão no bolso direito, grossa, irregular. Os fios um pouco mais escuros que o resto do pano, porque o fio que ela havia usado 9 anos antes não era exatamente do mesmo azul, mas era o que tinha à mão, e o avental ainda servia, e não havia razão para o deitar fora. Dobrou-o mais uma vez, guardou-o dentro da mala com o mesmo cuidado com que o havia tirado. Não disse mais nada. O que fez foi agachar-se com calma, sem pressa, para recolher do chão o envelope de papel manila que havia caído quando Eduarda lhe bateu no braço ao chegar ao salão. O envelope com os contratos de renovação da fábrica de Santarém, o motivo pelo qual Conceição havia apanhado o metro, depois o autocarro, depois um táxi que não deveria ter apanhado porque o dinheiro não dava para táxis, para chegar a entregar uns papéis que não podiam esperar até amanhã, porque o senhor Rodrigo o havia pedido assim. O motivo pelo qual o braço de Eduarda se havia levantado, porque Conceição havia entrado pelas portas do salão com a sua mala de pano e o seu uniforme azul e a sua costura mal emparelhada no bolso. E isso, essa presença, essa existência num espaço que não lhe correspondia, havia sido demais para Eduarda Vilhena numa noite em que já tudo lhe parecia demais. Conceição recolheu o envelope, sacudiu-o levemente, caminhou até Rodrigo, estendeu-lhe o envelope com as 2 mãos, como sempre o fazia, como lhe haviam ensinado em criança que se entregavam as coisas às pessoas. Ele não o tomou de imediato. Estava a olhar para ela de uma maneira que Conceição não soube ler bem. Não era Pena. Ela conhecia bem a cara da Pena. Haviam-lhe posto essa cara muitas vezes na vida. Não era vergonha, embora algo disso houvesse. Também era outra coisa. Algo sem nome ainda. Algo que parecia estar a formar-se naquele momento ali, enquanto o quarteto de cordas continuava sem tocar e as 200 pessoas continuavam sem saber para onde olhar. Os seus contratos, senhor, disse ela. Os que esqueceu esta manhã no escritório. Rodrigo tomou o envelope. Os seus dedos roçaram nos dela por um momento. Nenhum dos dois o mencionou. Conceição assentiu uma vez. Esse assentimento breve, preciso, que era a sua maneira de dizer: já terminei, retiro-me. Virou-se sobre os calcanhares e caminhou para a saída do salão, devagar, sem correr, com a mesma passada silenciosa com que havia caminhado 11 anos pelos corredores de mármore da mansão Vilhena. Passada que havia aprendido a afinar até que ninguém a ouvisse chegar e ninguém a ouvisse ir. Ninguém a deteve. Nem sequer Eduarda, que ficou parada no meio do salão, com o braço ainda um pouco elevado e a mandíbula apertada, e 200 pares de olhos, que já haviam decidido naqueles 30 segundos em que versão desta história iam acreditar. Lá fora, na calçada em frente ao hotel, o ar de Lisboa cheirava a chuva recente e a cimento molhado e aos pastéis de nata de um carrinho que alguém havia estacionado na esquina. Conceição parou um momento debaixo do toldo de lona verde, tirou o avental da mala, olhou-o sob a luz amarela do hotel, a costura do bolso direito, os fios desiguais, o azul que não era exatamente o mesmo azul. Voltou a dobrá-lo, guardou-o, esperou o autocarro. Tu o que terias feito nesse salão? Terias soltado esse pulso antes que todos te vissem ou o terias segurado na mesma, ainda que te custasse tudo o que tinhas? Mas bom, antes que te conte o que aconteceu depois, se já esta história te tem com o coração apertado, imagina o que vem. Deixa o teu like e subscreve para que não percas nenhum capítulo. O autocarro demorou 22 minutos. Conceição contou-os. Não porque tivesse pressa, já não havia para onde chegar com pressa, mas porque contar era o que fazia quando o corpo precisava de ocupar-se de algo enquanto a cabeça processava. 1, 2, 3. Assim, até 22. Assim, desde criança. Quando o autocarro chegou e as portas se abriram com aquele resfolegar pneumático que cheirava sempre a borracha velha, Conceição subiu, pagou, encontrou um lugar junto à janela e apoiou a testa contra o vidro. A cidade lá fora era um desfile de letreiros de farmácia e bancas de bifanas e semáforos que ninguém respeitava totalmente. Fechou os olhos, não para dormir, para não ter que ver a sua cara refletida no vidro, 11 anos antes, que havia sido a cozinheira anterior, e que se ia porque os seus joelhos já não aguentavam os pisos de mármore. A carta dizia: é trabalhadora, é calada,
não dá problemas. Isso era exatamente o que Eduarda Vilhena procurava naquele momento e em todos os momentos da sua vida. Trabalhadora, calada, sem problemas. Conceição havia sido as 3 coisas durante 11 anos. No primeiro mês, Eduarda ensinou-lhe as regras da casa. Não havia um regulamento escrito. Conceição soube-o depois, quando tentou explicar a uma amiga como funcionava a mansão e não conseguiu, porque as regras existiam no tom de voz de Eduarda e na forma como os seus olhos percorriam uma divisão limpa, procurando o que estava mal. O café das 7 devia estar pronto às 7, não às 7:02. As almofadas do quarto principal viravam-se em sentido contrário ao das almofadas do quarto de hóspedes. O senhor Rodrigo, que então tinha 27 anos e vivia no grupo de segunda a sexta, nunca devia encontrar Conceição nos corredores do primeiro andar antes das 8 da manhã. Conceição aprendeu tudo em 3 semanas. No quarto mês, Eduarda lançou-lhe ao chão uma chávena de café porque estava morno. Conceição recolheu-a, limpou o derramamento, serviu outra chávena e não disse nada. No 10º mês, Eduarda gritou: "Quem te deu permissão para te sentares?" Quando Conceição se sentou na borda de uma cadeira da cozinha para esperar que terminasse o ciclo da máquina de lavar, Conceição levantou-se, murmurou um pedido de desculpas e esperou de pé. Mais 40 minutos. No segundo ano, Eduarda empurrou-lhe o ombro ao passar porque Conceição estava a varrer o corredor e demorou 1 segundo a mais a afastar-se. Conceição anotou mentalmente: afastar-se antes que ela chegue. No 5º ano, Conceição tropeçou na escada de serviço com um balde e derramou água com sabão no tapete do patamar. Eduarda ouviu o barulho do escritório. Saiu, viu o tapete molhado e disse: "És um desastre, igual a toda a gente de onde vens." Conceição limpou o tapete, demorou 2 horas. Deixou-o melhor do que antes do acidente. Ninguém o mencionou. No 8º ano, algo mudou na mansão. Rodrigo chegou com um menino nos braços. Mateus, o filho que ninguém sabia que existia, de uma relação que Rodrigo não havia explicado e que Eduarda tolerou porque era sangue Vilhena e o sangue Vilhena não se discutia. A mãe do bebê não chegou com eles. Rodrigo não explicou por quê. Eduarda também não perguntou, ou se perguntou Lu em privado, nos quartos onde Conceição não podia estar. Conceição conheceu Mateus no primeiro dia. Pegou-o ao colo porque Rodrigo o pôs nos seus braços com cara de homem que não sabe exatamente o que fazer com o que tem entre as mãos. O bebê cheirava a hospital e a esse perfume doce que trazem os recém-nascidos, que ainda não sabem que o mundo é complicado. Mateus olhou para ela olhou para ele. Isso foi tudo. O autocarro travou de repente em Entrecampos e Conceição abriu os olhos. Ao seu lado, uma senhora com uma sacola de compras persignou-se como reflexo. O motorista gritou algo para o táxi, que lhe havia cortado a passagem. A vida normal continuava a ser exatamente a mesma de sempre. Conceição tirou o telemóvel. Tinha 2 mensagens. Uma da sua prima Natividade a perguntar se podia emprestar-lhe 30 euros até ao dia 15 e uma do senhor Rodrigo. A mensagem de Rodrigo dizia: "Conceição, amanhã preciso de falar consigo às 9 no grupo." Leu-a 2 vezes, guardou-a. Desceu na sua paragem, a da farmácia da esquina, em frente à mouraria, onde vivia há 7 anos no apartamento 4B. E enquanto subia a escada que cheirava a umidade e a sopa de legumes da senhora do Tresque, pensou que amanhã às 9 ia precisar de engomar o uniforme. O apartamento era pequeno e estava limpo, com a mesma precisão com que Conceição limpava tudo, não por obsessão, mas porque a desordem a punha nervosa desde pequena e isso não havia mudado. Havia uma mesa para 2, uma kitchenette, uma sala que era também o seu quarto, e na parede uma fotografia emoldurada da sua avó, refúgio no Alentejo com um lenço verde, e essa expressão que tinha quando estava prestes a dizer algo que ninguém queria ouvir. Conceição pendurou a mala, tirou o avental, estendeu-o sobre a mesa sob a luz da lâmpada. A costura do bolso direito havia aguentado outro dia, os fios desiguais, o azul que não era exatamente o mesmo azul. 9 anos de lavagens e passagens a ferro, e o avental continuava a ser o avental. Não o dobrou ainda. Deixou-o estendido enquanto aquecia a água para o chá. Às 9h30 da noite,
Alguém tocou à sua porta. Conceição abriu esperando a senhora do Tresque, que às vezes subia para lhe pedir sal. Não era a senhora do Tresque, era Abúndio. Abúndio Cordeiro Pires, 67 anos, porteiro da vizinhança desde antes de Conceição ir viver para ali. Homem que conhecia todos os mexericos do edifício com uma precisão que deveria ter sido ilegal e que os partilhava sem que ninguém lhes pedisse. Já soube o que aconteceu, disse, apoiado no batente da porta com os braços cruzados e cara de quem acaba de ver o jogo mais emocionante da sua vida. O meu sobrinho trabalha no hotel, mandou-me o vídeo. Conceição olhou para ele. Qual vídeo? O que já tem 4.000 visualizações, minha filha. Abúndio coçou a cabeça. Olhe, eu sempre o disse, você tem mais genica que piripiri. O que eu não sabia é que também tinha mais coragem do que aquele senhor, que só ficou parado a ver. Abúndio. Não, deixe-me terminar. Levantou uma mão. O que fez foi muito mal. Muito mal. Não se põe a mão na patroa. Fez uma pausa. Embora a patroa merecesse, mas isso é coisa minha. Boa noite. E foi-se. Conceição fechou a porta. Ficou parada na sala com o som dos passos de Abúndio, a descer a escada e o cheiro do chá que já estava pronto, e o avental estendido sobre a mesa, e a palavra vídeo a dar voltas na sua cabeça. 4.000 visualizações. Abriu o telemóvel, procurou, encontrou a primeira. Alguém o havia carregado com o título: Empregada detém a mão da senhora milionária em plena festa de ricos. A câmara era tremelicante, tirada de longe, mas via-se tudo. O braço de Eduarda, o pulso segurado, o salão inteiro imóvel e via-se Rodrigo parado, a pasta a cair. Conceição fechou o vídeo, apagou o ecrã, pôs o telemóvel virado para baixo sobre a mesa junto ao avental e ficou a olhar para a parede. Na fotografia emoldurada, a sua avó Refúgio tinha a mesma expressão de sempre, a de alguém que já sabe como termina a história e está à espera que os outros o descubram sozinhos. Conceição tomou o chá. Não estava a pensar em Eduarda, não estava a pensar no vídeo, estava a pensar em Mateus, em como naquela manhã, antes de sair para entregar os contratos, o menino havia entrado na cozinha enquanto ela terminava de limpar e lhe havia posto na mão um desenho dobrado em 4, sem dizer nada, com aquela maneira que tinha de entregar as coisas, como se fossem segredos, que era melhor passar em papel do que em palavras. Ela havia o guardado na mala sem o abrir. Ainda estava lá. Tirou-o. Agora desdobrou-o sobre a mesa junto ao avental. Era uma folha de caderno quadriculado dessas que Mateus usava para tudo. Desenhado com lápis de cera, uma figura grande com vestido vermelho. Eduarda, pela cor, Mateus sempre a desenhava de vermelho, com o braço levantado, e à frente uma figura pequena com avental azul com a mão estendida a deter o braço. Conceição olhou o desenho por um momento longo. Depois viu a data que Mateus havia escrito na esquina superior direita com a sua letra de criança do 2º ano que misturava maiúsculas e minúsculas sem critério aparente. 14 de março, 3 meses antes. O menino havia o desenhado 3 meses antes que acontecesse. Conceição dobrou o desenho, guardou-o na mala junto ao avental, tomou outro gole de chá e ficou a olhar para a fotografia da sua avó na parede. Lá fora, na rua, alguém tocou a buzina 2 vezes. Um cão respondeu de algum telhado. A vizinhança continuou a ser exatamente a mesma de sempre. Amanhã às 9 o senhor Rodrigo queria falar. Conceição terminou o chá, recolheu a chávena, lavou-a, dobrou o avental. O grupo Vilhena ficava em Entrecampos, num edifício de vidro e aço que o seu avô havia mandado construir nos anos 80 e que desde então havia sido remodelado 3 vezes, sem que ninguém se atrevesse a mudar a placa de bronze na entrada. Grupo Vilhena. Desde 1961, Conceição chegou às 8h53. Não às 9, às 8h53, porque chegar à hora exata lhe parecia descortês e chegar tarde nem se discutia. Trajava o uniforme passado a ferro, a mala de pano preta e o avental dobrado lá dentro, embora não houvesse razão para o trazer ali. Não ia trabalhar, ia falar, mas trouxe-o de todas as formas. Como se levam certas coisas sem explicação, a recepcionista Fê, lá esperar 12 minutos numa cadeira junto a uma planta de bambu. Conceição esperou. Às 9h05, uma assistente de fato cinzento conduziu-a ao 14, ver o andar.
O escritório de Rodrigo era grande e arrumado com aquela espécie de arrumação que alguém mais mantém. A arrumação das secretárias que nunca estão sujas, porque alguém as limpa antes que o dono chegue. Havia uma vista da cidade que do 14. Ver o andar era quase bonita. Rodrigo estava de pé junto à janela quando ela entrou com uma chávena de café na mão e cara de homem que não dormiu bem. "Sente-se, por favor", disse. Conceição sentou-se. Rodrigo ficou de pé ainda um momento, olhando para a cidade antes de se virar. "Ontem à noite foi um momento muito difícil para todos", disse. Escolheu as palavras devagar, como quem caminha sobre algo que não sabe se aguenta o peso. "O que você fez?", deteve-se. "Não sei se foi o correto ou não, mas entendo por que o fez." Conceição não disse nada. "A minha mãe quer que a despeça." Rodrigo deixou a chávena sobre a secretária. "Pediu-mo às 11 da noite. Voltou a pedir-mo esta manhã às 7, e imagino que mo vai pedir de novo, assim que eu sair daqui." Silêncio. "Você o que quer?", perguntou Conceição. Rodrigo olhou para ela. Essa pergunta não a esperava. "Eu quero saber o que aconteceu", disse. A versão completa, não a da minha mãe. Conceição falou durante 16 minutos. Não tudo, não os 11 anos completos, mas o suficiente. A chávena de café lançada ao chão, o empurrão no corredor, as palavras que ficam agarradas embora um não queira. Falou sem levantar a voz, sem dramatismo, com a mesma cadência com que teria explicado como limpar uma mancha difícil do tapete. Rodrigo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou um momento com os cotovelos sobre a secretária e a testa apoiada nos nós dos dedos, como se estivesse a calcular o peso de algo que nunca havia pesado, antes porque nunca se havia permitido levantá-lo. "Por que não disse nada?", perguntou sem acusação, genuinamente sem entender. Conceição pensou em como responder a isso. "Porque o senhor nunca perguntou, senhor." Rodrigo não respondeu, tomou a chávena. O café já estava frio, e ele tomou-o na mesma. "Não a vou despedir", disse por fim, "mas preciso de lhe pedir algo que não tenho direito de lhe pedir." "Diga-me." "Paciência", disse olhando-a diretamente. "Não sei quanto tempo, mas preciso que me dê tempo para falar com a minha mãe de uma maneira que nunca falamos." Conceição assentiu uma vez, levantou-se e pegou na mala. "Amanhã chego às 6 como sempre", disse. E foi-se. Eduarda Vilhena estava à espera dela, não na porta. Isso teria sido demasiado óbvio, demasiado necessitado. Mas no corredor do primeiro andar junto à escada de serviço, com um copo de água na mão que claramente não estava a beber. Tinha o cabelo apanhado e um vestido cor de creme que Conceição havia passado a ferro naquela mesma terça-feira. Olhou-a a chegar com uma expressão que não era raiva ainda. Era algo anterior à raiva, algo mais frio. "E então", disse Eduarda, "Bom dia, senhora. Não me venha com bons dias. O que lhe disse o meu filho?" Conceição passou por ela para a cozinha, que amanhã chego às 6 como sempre. Eduarda não se moveu do corredor. Conceição ouviu o copo de água apoiar-se na prateleira com mais força do que o necessário. Esse som controlado de alguém que está a escolher não partir algo. "Bem." Eduarda entrou na cozinha 3 minutos depois, parou na soleira. Conceição estava a tirar os legumes do frigorífico para o almoço. O menu das quartas-feiras era fixo há 4 anos. Cozido à portuguesa, arroz, feijão, pão. "Ouça-me bem", disse Eduarda. A voz era quieta, clínica, a voz que usava quando queria que as coisas se entendessem sem necessidade de as repetir. "Você cometeu um erro muito grave ontem à noite, um erro que não tem reparação. E se Rodrigo não o vê assim ainda, vai ver. Dou-lhe 2 semanas." Conceição arrumou os coentros sobre a tábua. "Mais alguma coisa, senhora?" "Sim." Eduarda deu um passo para dentro da cozinha. "Essas pessoas que gravaram o vídeo, esse vídeo que está a circular por todo lado, vou encontrar quem o carregou, vou tirá-lo, e vou assegurar-me de que qualquer um que o tenha partilhado saiba que há consequências por se meter nos assuntos desta família." Conceição começou a picar os coentros. "Vai cozinhar ou faço eu?" perguntou. Eduarda olhou para ela um segundo longo, foi-se. Mateus chegou da escola às 2h15, como todos os dias, com a mochila mal apertada e as meias caídas, e essa cara de menino que acaba de passar 6 horas a fazer coisas que não escolheu fazer. Entrou na cozinha direto sem passar pela sala porque sabia que às 2h15 Conceição sempre estava a terminar de servir. Sentou-se no banco alto junto à kitchenette.
Já chegaste? Perguntou Conceição sem se virar. Já, disse ele. Como te correu? Bem. Essa era uma conversa completa para Mateus. Conceição serviu-lhe o cozido, pôs-lhe o arroz, deixou-lhe o pão na chapa tapado com um pano para que não arrefecesse e continuou a limpar o fogão. Mateus comeu em silêncio. A meio do cozido, sem levantar a vista do prato, disse: Vi o vídeo. Conceição deteve o pano sobre o fogão. Onde? No telemóvel do meu pai. Estava a vê-lo antes do pequeno almoço. Ah, pausa. Estava a fazer assim. Mateus franziu a testa numa imitação de Rodrigo, olhando para um ecrã com expressão indecifrável. Conceição retomou a limpeza do fogão. Come, disse. Mateus comeu pouco. Depois, vais-te embora? Não. Vão te despedir. Não. O menino assentiu como se isso fosse exatamente o que precisava de saber. Terminou o cozido. Limpou a boca com o dorso da mão. Conceição passou-lhe um guardanapo sem lhe dizer nada e desceu do banco. Já estava na porta quando se deteve com o Conceição. Eu já sabia que ias fazer isso. Conceição olhou para ele. Como sabias? Mateus encolheu os ombros com essa economia de movimentos que tinha para as coisas que lhe pareciam óbvias. Porque já te tinha visto na cara. E subiu as escadas. Conceição ficou com o pano na mão e o cheiro do cozido na cozinha e essa frase a dar voltas. Já te tinha visto na cara, pensando no desenho de março, na figura pequena com o avental azul que detinha o braço vermelho desenhado 3 meses antes que acontecesse. O menino nunca mentia. Isso era o mais complicado de tudo. Essa noite, Rodrigo tocou a porta da cozinha quando Conceição estava a terminar de arrumar. Posso? Perguntou da soleira. Era a primeira vez em 11 anos que lhe perguntava se podia entrar na sua própria cozinha. Entre, disse ela. Rodrigo entrou, apoiou-se na bancada com as mãos nos bolsos. Havia trocado o fato por uma camisa sem gravata e parecia diferente sem o fato. Mais parecido com alguém que também vivia naquela casa do que com alguém que a administrava. Falei com a minha mãe esta tarde, disse. Como lhe correu? Como sempre. Uma pausa. Pior do que sempre, na verdade. Conceição terminou de dobrar o pano de cozinha, deixou-o sobre a bancada. Senhor Rodrigo, disse sem dureza. Eu levo 11 anos nesta casa. Conheço a dona Eduarda melhor do que gostaria de a conhecer. E o que lhe digo é que o que ela ouve de si e o que decide fazer com isso são 2 coisas distintas. O senhor pode falar-lhe o quanto quiser. Rodrigo olhou para ela. O que me está a dizer? Que as palavras não lhe mudam nada, disse Conceição. A ela mudam-lhe as consequências. Rodrigo não respondeu de imediato. Olhou para a bancada. A chávena de Mateus ainda no escorredor, o fogão limpo. Leva 11 anos a dizer-me a verdade, disse por fim em voz baixa. E eu nunca a ouvi. Conceição pegou na mala. Boa noite, senhor. Saiu pela porta de serviço. O ar da noite cheirava a jacarandás e aos salgados da banca da esquina. Caminhou 2 quadras até a paragem. O autocarro chegou em 8 minutos. Desta vez Conceição subiu, pagou, encontrou lugar junto à janela, não fechou os olhos. Passaram 12 dias. 12 dias em que a mansão Vilhena funcionou exatamente igual que sempre por fora e de maneira completamente distinta por dentro, que é a forma como as casas grandes processam as coisas que não se dizem em voz alta. Eduarda comportou-se. Essa era a palavra. Comportou-se não porque tivesse mudado de opinião. Conceição não era tão ingênua como para acreditar nisso, mas porque estava a medir, a observar, à espera do momento em que Rodrigo baixasse a guarda ou em que Conceição cometesse um erro suficientemente visível para ser aproveitado. Conceição não baixou a guarda, não cometeu erros, chegava às 6, ia-se às 7, fazia o seu trabalho com a mesma precisão de sempre. Saudava Eduarda com os bons dias de sempre. Bom dia, senhora. E Eduarda respondia ou não respondia segundo o humor da manhã. E isso também não era novo. O novo era Rodrigo. A primeira mudança foi pequena, e Conceição notou-a porque levava 11 anos a notar coisas pequenas naquela casa. Rodrigo começou a tomar o pequeno almoço na cozinha, não na sala de jantar. Na cozinha, no banco alto onde se sentava Mateus, com uma chávena de café e o telemóvel que consultava às vezes e às vezes deixava virado para baixo sobre a bancada, como se tivesse decidido que não queria saber o que dizia.
No primeiro dia, não disse grande coisa. No segundo, perguntou se o café de cevada podia fazer-se com mel em vez de açúcar. Podia, e se o pão da padaria da esquina o conseguia ela, ou tinha que o pedir à parte. Conseguia ela às terças e às sextas. No terceiro dia chegou quando Conceição estava a preparar o almoço e ficou sentado sem dizer nada a ler no telemóvel. E a cozinha teve aquele silêncio particular de duas pessoas que estão confortáveis no mesmo espaço sem precisar de o preencher. Conceição picou a cebola. O azeite crepitou. O cheiro do refogado encheu a cozinha. "O que está a fazer?" perguntou Rodrigo sem levantar a vista do telemóvel. "Cozido à portuguesa, com entremeada, feijão verde, abóbora, milho, piripiri." Uma pausa. "A minha avó fazia cozido à portuguesa", disse Rodrigo. "A senhora que cuidava da minha avó, quero dizer, a senhora Lupe cheirava igual." Conceição mexeu o refogado. "A sua avó ainda vive?" "Não." Outra pausa. "Morreu há 4 anos. Era a única pessoa desta família que eu entendia." Conceição não respondeu. Algumas coisas não precisam de resposta. Precisam que alguém as ouça sem se apressar a preencher o espaço que deixam. Rodrigo tomou o café. "Obrigado pelo mel", disse. Isso foi tudo. No 7º dia, Conceição encontrou o avental. Havia subido ao quarto de Mateus para recolher a roupa suja. Às terças-feiras era dia de lavagem, e quando abriu a porta, o menino não estava. Estava na escola. Mas sobre o encosto da cadeira junto à sua secretária, havia algo pendurado com cuidado, quase com cerimônia. O avental azul, o seu, o da costura do bolso direito. Conceição ficou parada na porta. Um momento, entrou, tomou-o com as 2 mãos. O avental estava limpo. Mateus lavara-o mal, com demasiado sabão provavelmente, porque ficava um pouco rígido e dobrado com essa imprecisão característica de alguém que dobra a roupa pela primeira vez na vida. Havia-o pendurado na cadeira como se fosse algo valioso, como se fosse algo que merecia estar num lugar visível. Conceição dobrou de novo, a sua dobra, a forma como sempre o dobrava, e guardou-o na mala. Recolheu a roupa suja, desceu as escadas. No corredor do 1º andar, Eduarda estava a falar ao telefone com a porta do escritório entreaberta. Conceição passou sem fazer barulho, a passada de sempre, 11 anos de prática, mas conseguiu ouvir 3 palavras antes que a porta se fechasse totalmente. Os contratos de Lúcia. Conceição não se deteve. Seguiu para a lavandaria, mas guardou essas 3 palavras em algum lugar da cabeça, no mesmo lugar onde guardava as temperaturas do café e os ângulos do vapor e todos os detalhes pequenos que em 11 anos haviam resultado de uma maneira ou de outra importantes. Lúcia Menezes era o nome da ex-namorada de Rodrigo. Conceição sabia o porquê nas casas grandes um sabe tudo. Não porque o procure, mas porque as paredes são porosas e as conversas viajam. Fazia 3 anos que Rodrigo e Lúcia haviam terminado. Uma ruptura que durou 4 meses de porta fechada e malas tiradas em 2 viagens. E desde então, o nome não havia voltado a circular pelos quartos da mansão. Até agora, os contratos de Lúcia. Conceição meteu a roupa na máquina de lavar, mediu o detergente, fechou a tampa. Não era assunto seu. Nunca havia sido assunto seu. Ela tinha muito claro onde terminava o seu trabalho e onde começavam as coisas que não lhe correspondia tocar. Exatamente no limite do que lhe era pedido, nem 1 centímetro mais além, mas levava 11 anos a aprender a notar. E o que notou aquela tarde foi que Eduarda desligou o telefone, saiu do escritório e caminhou para a sala com uma expressão que Conceição havia visto antes, não muitas vezes, só nas ocasiões em que Eduarda havia ganho algo que levava tempo a planear ganhar. Uma expressão satisfeita. Isso era o que a preocupava. Aquela tarde, Rodrigo chegou cedo do grupo. Chegou às 4, que era 1 hora a que normalmente não chegava, e Conceição ouviu-o subir direto ao escritório do 2º andar, sem passar pela sala onde Eduarda estava a tomar o chá. Ouviu a porta fechar-se. Ouviu 20 minutos depois vozes, não as palavras, só o tom, que subiam e desciam como ondas contra uma margem que não cede. Mateus chegou da escola às 2h15, sentou-se no banco da cozinha, comeu o seu cozido em silêncio e, quando terminou, tirou um caderno e começou a desenhar. Conceição lavou os pratos. "O que desenhas?" perguntou. "A ti", disse Mateus sem levantar a vista. "A mim como?" O menino virou o caderno.
Conceição secou as mãos no pano e olhou. Era ela, com o avental azul parada numa cozinha que tinha a proporção errada, mas o fogão reconhecível, e ao lado uma figura maior, Rodrigo pelo fato, sentado no banco com uma chávena, os dois a olhar para a frente, não um para o outro, para a frente. Assim estão vocês, disse Mateus com aquela autoridade tranquila, com que as crianças de 7 anos descrevem o mundo exatamente como é, a olhar para o mesmo. Conceição devolveu-lhe o caderno. Termina a tarefa, disse. Mateus virou o caderno, tomou outro lápis de cera e continuou a desenhar. Conceição voltou aos pratos. A água estava quente e cheirava a limão como sempre, a olhar para o mesmo. Às 7, quando Conceição estava prestes a ir-se, Rodrigo desceu do escritório. Tinha a gravata desapertada e aquele aspecto de ter tido uma conversa que deixou tudo pior do que antes de a ter. Parou na entrada da cozinha. «Conhece a Lúcia Menezes?» perguntou. Conceição não fingiu que não sabia o nome. «Sei quem é. Nunca a tratei diretamente. A minha mãe, Rodrigo, escolheu as palavras com cuidado. A minha mãe quer que eu retome o contato com ela. Há negócios envolvidos, diz, uns contratos com a família Menezes para a fábrica de Santarém». Conceição pegou na mala. «E o que quer o senhor?» perguntou. Era a mesma pergunta que lhe havia feito no grupo, e pela segunda vez Rodrigo não a esperava. Olhou para ela um momento. «Não sei ainda», disse. Conceição assentiu. «Boa noite, senhor». Saiu pela porta de serviço. Lá fora a noite cheirava a jacarandás ainda. Embora já estivessem no fim da temporada e as pétalas caídas na calçada, se tivessem tornado uma pasta roxa que manchava os sapatos se um não olhasse para onde pisava. Conceição olhou para onde pisava. Caminhou para a paragem, tirou o telemóvel. Tinha uma mensagem da sua prima Natividade. Havia-lhe emprestado os 30 euros. Já podia deixar de perguntar? E uma de um número que não reconheceu até que leu. «Olá, Conceição. Sou o Rodrigo. Mando-lhe o meu número para o caso de alguma vez precisar de algo. Que descanse». Leu-a 2 vezes. Guardou-a. O autocarro demorou 16 minutos. Conceição esperou com a mala no colo e o avental lá dentro e o desenho de Mateus, o de março, a figura com o braço detido, ainda no bolso interior, onde o havia posto naquela primeira noite e onde o havia deixado desde então. Subiu ao autocarro, encontrou lugar junto à janela. Lá fora a cidade passava. As bancas, os letreiros, os semáforos, as pessoas que chegavam às suas casas de diferentes trabalhos em diferentes pontos da mesma cidade, em algum ponto de Entrecampos. Rodrigo Vilhena estava numa mansão que cheirava a jacarandás a pensar em algo que ainda não tinha nome. No 14. Ver o andar de um edifício de vidro e aço, Eduarda Vilhena havia tomado uma decisão que ainda não havia comunicado a ninguém. Conceição apoiou a testa no vidro. Desta vez sim fechou os olhos, não para não ver a sua cara refletida, para guardar essa frase de Mateus em algum lugar onde não se perdesse, a olhar para o mesmo. O envelope apareceu uma quinta-feira, não sobre a secretária de Rodrigo, não na mesa da sala de jantar, não em nenhum lugar onde Conceição pudesse tê-lo visto antes que importasse. Apareceu no escritório de recursos humanos do grupo, entregue em mão por um mensageiro que não deixou nome, dirigido ao doutor Machado, o advogado interno do grupo, com uma nota que dizia simplesmente assunto: empregada doméstica Reis Silva. Conceição não soube nada desse envelope até 4 dias depois. Esses 4 dias foram normais. Isso era o que mais a pesava depois, quando pensava que haviam sido completamente normais. O café das 7, o almoço a 1h30, Mateus a chegar às 2h15 com as meias caídas, Rodrigo a tomar o pequeno almoço no banco da cozinha, a perguntar se o pão das sextas-feiras podia ser pão de Deus, em vez de croissants. Podia. Na terça-feira à noite, Eduarda convidou para jantar um casal, os Iturriaga, sócios minoritários da fábrica do Porto, e Conceição serviu o jantar como sempre, sem ser vista, sem ser nomeada, sem existir mais do que a ocasião requeria. Eduarda esteve encantadora toda a noite. Isso também era um sinal que Conceição aprendeu demasiado tarde a ler. Quando Eduarda estava encantadora sem razão aparente, havia uma razão que não era aparente. Na quarta-feira, Rodrigo chegou do grupo com cara de ter tido um dia difícil e sentou-se na cozinha mais tempo do que o habitual.
Conceição deixou-lhe uma chávena de café sem que a pedisse. Ele tomou-a sem dizer obrigado, mas assentiu com a cabeça. Esse assentimento que nos homens que não sabem pedir as coisas significa exatamente o mesmo que obrigado. Como está Mateus? Perguntou. Bem, hoje terminou o projeto de ciências. O vulcão ficou bem. Rodrigo sorriu um pouco. Foi um gesto tão breve que se Conceição não tivesse estado a olhar no momento exato, não o teria visto. Você o ajudou? Expliquei-lhe como funcionava o bicarbonato. Ele montou-o sozinho. Claro. Rodrigo tomou o café. Sabe que diz que você é a sua pessoa favorita nesta casa? Conceição não respondeu de imediato. Limpou a bancada. É um menino bom, disse. Sim. Uma pausa longa. Não sei se eu tive algo a ver com isso. Conceição olhou para ele um momento, depois voltou para a bancada. Teve, disse, não se tire o mérito. Rodrigo terminou o café em silêncio. Essa noite, quando Conceição saiu pela porta de serviço, não sabia que era a última noite normal, que no dia seguinte o envelope já havia chegado à secretária do doutor Machado, que Eduarda já havia feito 3 chamadas que ninguém na mansão ia conhecer até que fosse demasiado tarde. Esperou o autocarro. O autocarro demorou 11 minutos. A quinta-feira chegou diferente desde a manhã. Conceição sentiu-o no ar da mansão antes de ver alguém. Esse silêncio específico das casas quando algo está prestes a acontecer e as divisões já o sabem, embora as pessoas ainda não. Eduarda não desceu às 7 como sempre. Rodrigo também não apareceu na cozinha. Conceição preparou o café, esperou. Às 8h30 chegou o doutor Machado. Conceição conhecia-o de vista. Um homem de 50 e poucos anos, fato cinzento sempre impecável, pasta de couro castanho que carregava com as 2 mãos, como se lá dentro houvesse algo que não devia inclinar-se. Havia vindo à mansão 4 ou 5 vezes em 11 anos, sempre para assuntos do grupo, sempre direto ao escritório do senhor Rodrigo. Desta vez recebeu Eduarda na sala. Conceição serviu o café que lhe pediram e retirou-se para a cozinha. Fechou a porta, começou a preparar o almoço, picou a cenoura, pôs a água a ferver, mediu o arroz. 20 minutos depois, Eduarda abriu a porta da cozinha. Conceição, preciso que passe à sala. Não era um pedido. O doutor Machado tinha um envelope aberto sobre a mesinha de centro. Lá dentro havia folhas. Várias folhas impressas com papel timbrado que Conceição não conseguiu ler de onde estava parada. Eduarda sentou-se no sofá grande. O advogado ficou de pé. Sente-se, por favor, disse Machado. Conceição não se sentou. Há uma situação que devemos esclarecer, disse Machado, com aquela voz de advogado que faz com que tudo soe administrativo, embora seja uma faca. Recebemos um relatório com evidências de que certos objetos de valor desapareceram desta residência nas últimas semanas. Tomou uma das folhas. Um colar de pérolas avaliado em 8.500 euros, um relógio de prata do toucador do quarto principal e um envelope com dinheiro que a senhora Vilhena guardava na gaveta da sua secretária privada. O silêncio da sala era distinto do da cozinha. Isso é mentira, disse Conceição. Conceição, disse Eduarda com uma calma, que era a calma de alguém que leva semanas a construir este momento. Ninguém a está a acusar ainda. O doutor Machado só está a apresentar a informação que recebemos. De quem? Machado olhou para o papel, de uma fonte anônima que aportou. Além disso, abriu outra folha. Estas fotografias. As fotos eram borradas, suficientemente borradas para serem ambíguas, suficientemente claras para serem utilizáveis. Uma figura com uniforme azul em frente a um toucador, uma mão sobre uma gaveta, uma mala, a mala de pano preta que podia ser qualquer coisa ou nada. Conceição olhou para elas, contou até 3. Essas fotos não provam nada, disse. Não, admitiu Machado, mas dado o clima recente, olhou para Eduarda de relance só um segundo. E os antecedentes da relação laboral? A senhora Vilhena considera que o mais prudente é suspender a relação de trabalho enquanto se investiga o assunto. Suspender ou terminar? Machado pigarreou. Terminar com a indemnização correspondente por lei. Conceição não disse nada. Olhou para Eduarda. Eduarda sustentou o olhar sem piscar. Aquele olhar de quem praticou este momento na sua cabeça vezes suficientes para não tremer nele. O senhor Rodrigo sabe disto? Perguntou Conceição. Eu administro o pessoal doméstico desta residência.
disse Eduarda. Sempre o fiz, o que não era uma resposta. O que era exatamente a resposta? Posso esperar para falar com ele? Não vai ser necessário, disse Eduarda. Machado abriu a pasta, tirou o envelope mais fino. Aqui está o documento de rescisão. Se assinar hoje, o depósito é feito amanhã. Conceição não tomou o envelope. Não vou assinar hoje. Machado e Eduarda entreolharam-se. Conceição, disse Eduarda, e agora sim havia algo na voz, algo que levava semanas à espera de sair. Isto vai acontecer de uma maneira ou de outra. Pode ser limpo e rápido, ou pode ser longo e complicado e público. Você escolhe. Conceição pegou na mala da cadeira onde a havia deixado ao chegar. Então vai ser longo, disse. Saiu pela porta principal, não pela de serviço. Em 11 anos era a primeira vez que saía por ali. Lá fora, o sol batia direto e cheirava a relva recém-cortada do jardim da mansão da frente. Conceição caminhou até a esquina, parou, tirou o telemóvel, procurou a mensagem de Rodrigo. Mando-lhe o meu número para o caso de alguma vez precisar de algo. E ficou a olhar para o ecrã. Guardou-o sem marcar. Continuou a caminhar. A 2 quadras na calçada, deteve-se junto a uma árvore e abriu a mala. Tirou o avental, segurou-o um momento com as 2 mãos, a costura do bolso direito, os fios desiguais, o azul que não era exatamente o mesmo azul. Pensou em Mateus, que o havia pendurado na cadeira do seu quarto como se valesse algo. Pensou na cozinha, no cheiro do cozido à portuguesa, no café com mel. Pensou nos 12 dias que haviam sido à sua maneira distintos. Dobrou o avental, guardou-o, continuou a caminhar. Às 2h15, em algum lugar de Lapa, Mateus ia chegar da escola com a mochila mal apertada e as meias caídas, e ninguém ia estar na cozinha à espera dele com o cozido pronto. Isso era o único que lhe doía de verdade. Essa noite, às 9h40, o telemóvel de Conceição tocou. Era Rodrigo. Ela deixou tocar. Aos 2 minutos chegou uma mensagem. Conceição, acabo de saber o que aconteceu. O que a minha mãe fez não foi com a minha autorização. Preciso que me ligue quando puder. Leu-o. Deixou-o em visto. Recostou-se no divã do apartamento 4B, com o teto de sempre em cima, e o barulho da rua de sempre lá fora e a fotografia da sua avó refúgio na parede, com aquela expressão que tinha quando sabia como terminava a história e esperava que os outros o descobrissem sozinhos. Conceição fechou os olhos, contou até 3. Não chorou. Rodrigo ligou 4 vezes em 2 dias. Conceição não atendeu nenhuma. Não porque não quisesse, ou sim, um pouco, porque precisava de pensar com a sua própria cabeça antes de voltar a falar com ele. Quando um leva 11 anos a ser a pessoa que resolve os problemas de uma casa, aprender a deixar que os problemas dessa casa sejam de outros demora mais de 48 horas. No 3º dia chegou uma mensagem de Mateus, não de Rodrigo. De Mateus do telemóvel de Rodrigo com aquela ortografia característica que misturava maiúsculas, onde não deviam estar, e faltavam acentos a quase tudo. Consul, onde estás? A cozinha cheira estranho. Papá não sabe fazer o café de cevada. Conceição ficou a olhar para a mensagem um momento longo, depois riu. Só um pouco. Foi um som pequeno no apartamento vazio. Respondeu. Estou bem, Mateus. Diz ao teu pai que o café de cevada leva canela e mel, não açúcar. 3 minutos depois, chegou a resposta. Já lhe disse. Diz que para que a canela... Disse-lhe que tu sabes. Disse-me, ok. E depois, sem pausa, sem que ninguém o pedisse, com o seu posso mandar-te uma foto. A foto chegou 20 segundos depois. Era uma folha de caderno quadriculado tirada com o telemóvel de cima, com luz de quarto de criança que não conseguia iluminar bem as esquinas, mas via-se tudo. Conceição abriu-a, ampliou-a com os dedos. Era um desenho feito com lápis de cera castanho e preto, sem cor desta vez, só linhas. A cozinha da mansão, reconhecível pela forma do fogão, uma figura com vestido, Eduarda, sempre sem cor, quando Mateus a desenhava sem querer, inclinada sobre a bancada, e na bancada objetos, círculos, retângulos, formas que uma criança de 7 anos desenha quando está a representar coisas que viu e não entendeu totalmente, mas que a sua mão recorda. Um colar, um relógio pequeno, um envelope retangular e na esquina inferior esquerda com letra de Mateus, a avó a guardar as coisas dela na mala da senhora nova. Data na esquina superior direita,
3 de abril. Conceição contou para trás. 3 de abril era 19 dias antes da quinta-feira em que o Dr. Machado havia chegado com o envelope, 19 dias antes que aparecessem as provas do suposto roubo. Ficou com o telemóvel na mão e a foto no ecrã e o coração a fazer aquele ruído surdo que faz quando entende algo que a cabeça ainda está a processar. Mateus havia o visto. Mateus havia o desenhado. A senhora nova, assim chamava Mateus a assistente que Eduarda havia contratado há 2 meses para ajudar com a logística do lar. Uma mulher de nome Graciela Matos, que Conceição nunca havia visto fazer grande coisa de logística, mas que entrava e saía do quarto de Eduarda com uma frequência que na altura não lhe havia parecido notável. A mala de Graciela, os objetos de Eduarda. 19 dias antes da quinta-feira. Conceição tomou um longo suspiro. Escreveu a Mateus: "Esse desenho é muito importante. Tens-o guardado?" A resposta chegou rápido. "Está no meu caderno azul, o das capas duras. Guardo-o sempre aí porque são os importantes. Não o tires daí. Podes dizer ao teu pai para ligar a Consul, 10 segundos. Já lhe estou a dizer." O telemóvel tocou 30 segundos depois. Era Rodrigo. Desta vez Conceição atendeu. "Está bem?" disse ele antes de qualquer outra coisa. "Sim." Uma pausa. "Preciso que veja algo." Rodrigo usou o seu nome. Era a primeira vez. Nenhum dos dois o assinalou. "Peça ao Mateus o caderno azul de capas duras, o que guarda os desenhos importantes. Abra-o no desenho que tem data de 3 de abril. Silêncio. Depois passos. A voz de Mateus ao fundo aguda a explicar algo. Uma porta, páginas e depois nada. Um silêncio longo que não era ausência. Era o silêncio de alguém que está a ver algo e precisa de um momento para que o que vê se converta em algo que pode sustentar. "Meu Deus", disse Rodrigo em voz baixa. Conceição esperou. "Isto é de 3 de abril", disse ele. 19 dias antes que Machado chegasse com o envelope. "Sim." Outro silêncio. Conceição. A voz havia mudado, não quebrada. Outra coisa, como algo que assenta depois de cair. "Amanhã, às 9 no grupo. Pode vir?" "Posso." "Traga tudo o que tiver." Uma pausa. "Eu levo o caderno." Rodrigo chegou às 4 da tarde. Conceição estava no degrau de cimento em frente à vizinhança, com o avental azul estendido sobre os joelhos e o fio e a agulha na mão. A costura do bolso direito havia se aberto de novo. 3 pontos. Não mais. 9 anos de lavagens, e o fio cedia um pouco mais cada vez. Ele desceu do carro com o caderno azul de capas duras debaixo do braço, olhou a fachada da vizinhança, olhou para ela, ficou um momento parado na calçada sem avançar. "Pensei que íamos ver-nos amanhã no grupo", disse Conceição. "Mateus disse-me para vir hoje." Uma pausa. "Disse-me: Papá, a Consul está sozinha e tu tens o carro." Não exatamente uma instrução, mas percebe-se o ponto. Conceição apontou para o degrau junto a ela. Rodrigo olhou para o degrau de cimento, olhou para o fato, sentou-se no degrau de cimento. Estiveram um tempo sem falar. A rua continuava a ser a rua. A banca de milho assado da esquina acendeu o queimador e o cheiro chegou até ao degrau misturado com algo de pão de ló que alguém cozinhava no segundo andar. Rodrigo segurava o caderno com as 2 mãos sem o abrir. Conceição terminou o 3º ponto. Cortou o fio com os dentes. "Por que não compra um novo?" perguntou ele. "Porque este ainda serve." Rodrigo olhou para o avental, a costura nova sobre a velha, o azul que não era exatamente o mesmo azul, sem dizer nada. "Cheira ao que fazia a senhora Lupe", disse depois em voz baixa. "Para ninguém em particular. Quem era a senhora que cuidou da minha avó até aos 8 anos?" Olhou para a rua. "Quando a minha avó morreu, a minha mãe despediu-a nesse mesmo dia sem indemnização. Eu tinha 27. Não disse nada. O milho assado cheirava a todas as tardes de todos os anos. Por isso não disse nada durante 11 anos, disse Conceição. Não como acusação. Eu sei, disse Rodrigo. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era o silêncio de 2 pessoas que estão a olhar para a mesma rua e não precisam de o preencher. Rodrigo abriu o caderno, pulou sobre os joelhos dos 2. Metade nos dele, metade nos dela, e abriu-o no desenho de 3 de abril. A cozinha, a figura sem cor inclinada sobre a bancada, o colar,
o relógio, o envelope, a avó a guardar as coisas dela na mala da senhora nova. Sabe o que Mateus me disse esta manhã? Rodrigo não esperou resposta. Eu pensei que tu já o sabias, papá. Pensei que os grandes sempre sabem. Conceição não disse nada. Rodrigo fechou o caderno. Amanhã, às 9, convoco o conselho de administração completo. Os sócios, os advogados, a minha mãe. Preciso que você esteja lá com Mateus, se ele quiser vir. Mateus tem escola. Eu sei, mas se quiser pode. Pergunte-lhe a ele. Rodrigo levantou-se do degrau. Sacudiu as calças. Gesto inútil. O cimento não havia deixado nada. E então, de dentro da vizinhança, chegou uma voz. Já vai, jovem. A sua avó refúgio. 74 anos, lenço verde, embora não fizesse frio, pantufas de quadrados que usava dentro e fora, porque à sua idade, os sapatos eram uma negociação que nem sempre valia a pena. Havia saído sem que ninguém a ouvisse. Rodrigo olhou para ela. Depois olhou para Conceição. Sim, senhora, desculpe o incômodo. Refúgio estudou diretamente nos olhos, sem escala prévia. Não incomoda, disse. Só a cuide. Apontou para Conceição com o queixo. Esta rapariga aguenta demais sem dizer nada e isso não é virtude, é hábito. Entrou. Rodrigo ficou a olhar para a porta um segundo. Sempre fala assim? Só quando tem razão, disse Conceição, que é quase sempre. Rodrigo assentiu. O carro arrancou com aquele motor quieto e desapareceu na esquina. Conceição ficou no degrau, o avental dobrado ao lado, o cheiro do milho assado no ar. Esta rapariga aguenta demais sem dizer nada. E isso não é virtude, é hábito. Pegou no avental, dobrou de novo, embora já estivesse dobrado, guardou-o. A sala de reuniões do 14, beiro andar. A mesa de mogno que o avô mandou trazer do Minho em 1974, 12 pessoas sentadas em redor. Eduarda chegou com vestido azul marinho e a expressão de quem já sabe como termina a reunião, porque foi ela quem a desenhou. Conceição chegou às 9h05. Rodrigo conduziu-a à cadeira à sua direita. Eduarda viu isso. Não disse nada. Mateus entrou atrás com o caderno azul de capas duras apertado contra o peito. Havia pedido para vir. Rodrigo, esta não é uma reunião para crianças. Mateus é o único testemunha direto do que vamos discutir. Pigarreou. Fica. Rodrigo falou 20 minutos sem levantar a voz. O envelope anônimo, as fotografias borradas, o documento de rescisão tramitado sem a sua autorização, 11 anos de trabalho interrompidos, sem processo legal, nem prova verificada. Os sócios ouviram. Machado tomava notas sem levantar a vista. O que descreves, disse Eduarda, é uma decisão administrativa dentro das minhas faculdades. Sempre o foi, incluindo fabricar a evidência. Ninguém fabricou nada. Rodrigo abriu a pasta. A 3 de abril, 19 dias antes do envelope, alguém colocou objetos de valor desta família na mala da tua assistente Graciela Matos. Viu uma testemunha, uma empregada que tem motivos para mentir. Um menino de 7 anos que não sabe o que é um motivo para mentir. Silêncio. Rodrigo assentiu para Mateus. O menino caminhou até ao centro da mesa sem se apressar. Pôs o caderno aberto em frente aos sócios. Ninguém falou. Anaia inclinou-se para a frente. Os Iturriaga entreolharam-se. Machado largou a caneta. Tu fizeste este desenho? Perguntou Rodrigo. Sim, a 3 de abril. Os desenhos importantes levam data. O que viste nesse dia? Mateus apontou a figura com o dedo, sem hesitar. A avó na cozinha, quando a Consu não estava, pôs o colar e o relógio e o envelope na mala da senhora Graciela. Eu estava na escada. Não me viram. A sala ficou completamente quieta. É um desenho de criança, disse Eduarda. Algo havia mudado nos bordos da sua voz. Não é evidência legal, disse o advogado externo. Mas combinado com o rastro bancário de Graciela Matos, que Machado já tem desde esta manhã, o quadro é bastante completo. Eduarda olhou para Machado. Machado não a olhou. Isso foi suficiente. Eduarda, disse Anaia com voz de homem que leva 20 anos a ser diplomático e esta manhã escolheu não o ser. Tenho 2 fábricas no grupo e 3 milhões de euros na quinta. Não posso continuar sentado aqui se isto é o que parece. Os Iturriaga assentiram. Eduarda olhou para eles um por um. Depois olhou para Rodrigo. O que queres? A tua demissão do Conselho de Administração voluntária hoje.
Pausa e um pedido de desculpas à Conceição em frente a todos os que estamos aqui. Mais a indemnização completa por 11 anos mais danos morais. Se não, o que Machado tem vai para o Ministério Público esta tarde. Eduarda olhou para a mesa de Mogno, olhou para o caderno de Mateus, olhou para Conceição pela primeira vez em toda a reunião que a olhou de frente. Conceição não baixou o olhar. Preciso de um momento, 5 minutos, disse Rodrigo. Saiu, os seus saltos no corredor. Depois, silêncio. Mateus recolheu o caderno, sentou-se junto a Conceição e pôs a mão sobre o apoio de braço da sua cadeira, não a pegando, só a pondo ali. Conceição olhou para a mão do menino. Contou até 3. Não chorou. Eduarda voltou aos 4 minutos e 40 segundos. Entrou devagar, parou um momento na porta como se estivesse a medir o peso da divisão antes de a atravessar. Depois avançou, sentou-se e colocou as mãos sobre a mesa. As mãos quietas, os anéis perfeitamente visíveis. Tudo nela sempre perfeitamente visível. Olhou para a mesa de Mogno 1 segundo mais. Depois estendeu a mão para Machado sem olhar para ninguém. Dê-me os papéis, disse. O pedido de desculpas chegou depois da assinatura. 3 frases medidas sem adorno. Eduarda disse-as olhando para a pasta em frente a ela. Não para Conceição, mas disse-as em voz alta em frente aos 12, em frente aos sócios que já haviam decidido em que versão acreditar. Conceição ouviu-as, não respondeu. Não era necessário responder. Quando Eduarda terminou, a sala ficou naquele silêncio específico dos momentos que todo mundo vai recordar diferente, mas que ninguém vai esquecer. 3 semanas depois, Conceição Reis Silva chegou à Quinta do Alentejo pela primeira vez. 280 hectares de terra vermelha e céu amplo e o cheiro à relva úmida, que vem com a madrugada e não se vai até às 10. A casa principal era velha e séria, com muros de taipa que o sol de verão não conseguia aquecer totalmente, e corredores que cheiravam a madeira e a bolor. Um lugar que não era bonito da maneira como as coisas novas são bonitas. Era bonito da maneira como são bonitas as coisas que levam muito tempo a ser o que são. Rodrigo recebeu-a na entrada. A Quinta gera 23 milhões de euros por ano, disse sem preâmbulo, que era a sua maneira de falar quando queria que algo soasse a proposta e não a favor. Mas leva 8 anos a ser mal administrada. Os encarregados mudam cada ano, os trabalhadores não confiam em ninguém que chegue de fora. E a minha mãe nunca entendeu que uma quinta não se gere de uma secretária na cidade. Conceição olhou para o corredor, os muros de taipa, o pátio interior onde 3 galinhas faziam o que fazem as galinhas. O que me está a oferecer? Perguntou. Que se encarregue. Contrato formal, salário real, percentagem de lucros. Pausa. Não como empregada, como encarregada geral. Conceição não respondeu de imediato. Caminhou até a borda do corredor e olhou para o pátio. A terra vermelha, as árvores velhas, o céu que no Alentejo nas manhãs tem aquele azul que não existe na cidade. Por quê? Rodrigo parou ao seu lado. Porque leva 11 anos a resolver problemas numa casa onde ninguém lhe dava os parabéns. Uma pausa. E porque Mateus me disse que você sabe exatamente como se fazem bem as coisas quando ninguém está a olhar. Conceição olhou para o pátio um momento mais. Vou precisar de conhecer os trabalhadores, disse, a todos, e preciso que me deixe tomar as minhas próprias decisões sem lhe consultar cada uma, de acordo? E quero que Mateus venha nas férias. Aqui há coisas que uma criança deveria aprender. Rodrigo sorriu. Foi um gesto completo desta vez. Não um gesto breve da cozinha, mas um gesto que chegava aos seus olhos e aos seus ombros e a forma como se movia. De acordo, disse. De acordo com tudo, e Conceição Reis Silva, a avó refúgio da mouraria e Mateus Vilhena, que agora comia cozido à portuguesa com canela e mel nas suas manhãs e desenhava o céu do Alentejo, sentaram-se no pátio e ficaram a olhar para o mesmo.